Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Só na boa? Eu sou o Matheus e venho aqui através desse canal compartilhar com vocês a minha experiência de usuário com a nova Factor 2023 0 km a bichinha. Então, antes de mais nada, mostrar um pouquinho dela para vocês aí. Como vocês podem ver, ela vem com freio a disco, ela tem esses acabamentos em preto, né? O paralama vem num preto brilhante. Aí tem na lateral aqui, essas abas laterais dela, tem também esse acabamento em preto. O motor, a tampa do motor dela vem com acabamento ali também em preto. O cano de escape, tem um design bem esportivo. Ela tá bem suja, não liga não, porque hoje faz exatamente 9 dias que eu tô com ela, que eu busquei ela lá na concessionária. Aqui onde eu moro é Araucária, região metropolitana de Curitiba, não para de chover. Hoje que deu uma tréguazinha e saiu um sol, mas até uma hora e meia atrás estava chovendo. Então ela tá bem suja, porque também rodando com ela, trabalhando com ela, né? Não tem muito o que fazer. E aí, mostrar um pouquinho o outro lado dela aqui, mostrar a frente também para vocês, o farolzinho dela. Essa outra lateral aqui dela. E aí, qual que é a minha primeira experiência, o meu primeiro contato com ela? Então, para vocês terem uma ideia, essa é a segunda moto que eu tenho, né? A minha primeira moto foi e é, porque eu ainda não vendi ela, uma Suzuki S 125, ano 2007, modelo 2007. Com a minha Suzuki eu tô com ela há quase 2 anos. E aí, acabou que decidi comprar essa Factor Zero, né? E essa é a minha segunda moto. Então, sempre que eu for trazer uma base de comparação entre modelos de moto, vai ser exclusivamente entre a Suzuki S125 que eu tenho, que foi a minha moto por praticamente 2 anos, e a nova Factor 150, que é a moto que eu tô agora. Então eu sempre vou fazer um comparativo entre essas duas, porque eu nunca tive, né, outra moto, então eu não vejo como eu querer comparar ela com por exemplo, uma CG 160 ou qualquer outra moto que não seja a Suzuki S, porque afinal eu não tive as motos sem ser essas duas. Então eu vou sempre fazendo um comparativo dela com a minha Suzuki S, e assim a gente vai desenvolvendo, vai conversando e eu vou passando para vocês o que eu tô achando, o que eu tô gostando, o que eu não tô gostando, e assim por diante. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, mostrar para vocês aqui. Eu rodei um pouco mais de 500 km, na verdade quase 600 já. O painel dela tem uma apresentaçãozinha que eu acho bem legal, por sinal. Você gira a chave, ele faz toda essa apresentação e finaliza aqui. Então, né, deixa eu mudar aqui. Eu rodei ao todo 589 km com a moto. Esse é o total que eu rodei até agora, quase 600 km com ela. E inicialmente, o que eu posso já ir dizendo a respeito dela? Como eu disse, lembrando, fazendo um comparativo com a minha Suzuki S 125. Então, falar primeiro as coisas boas, né, da Factor, e depois as coisas ruins em cima do comparativo com a minha Suzuki S. Então, as coisas boas, né? A Factor ela é 150, a minha Suzuki era 125. E aí acaba que, apesar delas terem a potência igual, que é ali na casa dos 12 cavalos, a Factor ela tem um pouquinho mais de torque do que a Suzuki, e ela também entrega esse torque total antes que a Suzuki. Então a minha Suzuki ela tem aí aproximadamente 1,15 de torque, enquanto a Factor tem 1,30. Então é um pouquinho a mais de torque e um pouco mais cedo. Isso faz com que notoriamente ela seja um pouquinho mais esperta em arrancadas, em aceleração. Andando com ela eu sinto que ela é mais esperta, né? A Suzuki ela acaba sendo um pouquinho mais amarrada, vamos dizer assim, do que a Factor. Ela ainda está no processo de amaciamento do motor, né? Porque é de 0 a 1000 km, né? O amaciamento, eu rodei ali 589 km. E então estou andando bem na boa com ela, estou respeitando o que diz o manual dela, né? No processo de amaciamento, não estou fazendo aceleradas bruscas, não estou passando dos 6.000 giros. E tô andando bem tranquilo, bem de boa com a moto, esperando de fato aí finalizar o processo de amaciamento, para aí sim realmente tentar extrair 100% dela na pilotagem, né? Não que eu vou sair andando que nem um louco, acelerando, mas poder ter uma condução um pouco mais solta, digamos assim. E aí
né, como eu disse, eu sinto que ela é mais esperta, que ela é um pouco melhor na arrancada, até porque ela é 150 e a outra é 125, apesar da potência ser parecida. O freio dela eu achei um freio muito bom. Ela tem um disco na dianteira, a traseira dela ali é tambor, mas ela tem esse sistema aqui, UBS, que ele nada mais é que o quê? Quando você aperta o freio da frente, ela vai frear a sua frente normal. Mas quando você pressiona o freio traseiro, ela joga uma carga de 70% no freio traseiro e 30% no freio dianteiro. E isso acaba ajudando um pouco na frenagem, né? Visto que ela faz uma distribuição, digamos assim, para ambas as rodas do freio, né? Apesar de ser 70 na traseira e 30 na dianteira. Eu achei um freio bom. Eu vi em alguns vídeos que eu assisti o pessoal reclamando, o pessoal até comentando que o freio era uma porcaria e etc. Talvez seja questão de costume, né? A Suzuki S, ela tem disco na frente, mas ela não tem, obviamente, esse sistema UBS. E eu, desde o primeiro momento, não estranhei esse sistema UBS, né? Tanto que eu tenho usado até um pouquinho mais o freio traseiro do que propriamente o dianteiro, visto que quando eu freio atrás, ela acaba distribuindo 30% de carga no freio da frente. Então, automaticamente, se usa os dois pressionando só o traseiro. E como eu disse, eu não tenho andado muito rápido com ela, por respeitar essa questão aí do amaciamento do motor. Então, eu tenho andado numa média de 60, 70 km por hora com ela. Não passo disso, é muito difícil passar disso. Para manter o giro ali entre 5.000 a 6.000, devido a esse processo de amaciamento do motor. E aí, né, falando um pouco sobre o painel dela, um painelzinho bem completo, que acaba me lembrando muito o painel da Yes, não no formato e como porque é um painel digital, né? Mas eu digo, as funções que existem no painel são basicamente as mesmas funções que tem no painel da Yes, que é o que? O velocímetro, o conta-giro, marcador de combustível, o marcador de quilometragem, né, ali, a quilometragem total, o odômetro total, né, que marca quantos quilômetros você rodou, o odômetro parcial e o indicador de marcha. Tudo isso a Yes tem, apesar dela ser 2007, mas para ver, né, como a Suzuki se preocupa com essas questões. E a Factor aqui, a 2023, também tem. Então, como eu disse, as funções do painel me lembram, são praticamente as mesmas ali da Yes. Mas obviamente a da Yes é tudo analógico, não tem nada digital. E já a Factor, né, é o painel 100% digital. Então ali em cima do painel a gente tem o conta-giros ali, né, que vai de 0 a 10 ali, sempre multiplicando por 1000, então 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, até 10. Esse gear aqui, ele é o indicador de marcha, engatar primeiro aqui, ó. Ele já muda 1. Aí, né, neutro ele não marca nada. Aqui a segunda e assim por diante. Aí na sequência, aquele 0 grande é o velocímetro, né? Do lado, o marcador de combustível, ele marca com essas faixas ali. E aqui é onde está o 589, é do odômetro, né? Tem a tele Odo do lado, né? Então ele vai mostrar, como eu disse, o total. Aqui é a hora, né? Tem relógio. E aí o trip, que seria o parcial, né? Que é 519,4 km rodados desde que eu abasteci, eu completei o tanque dela, né? Quando eu peguei ela na concessionária, o vendedor disse que ela teria entre 1 litro a 1,5 litro no tanque. E aí, como eu disse, eu moro em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Talvez Araucária vocês nunca tenham ouvido falar, mas de Curitiba eu acredito que vocês já ouviram falar, né? E aí lá da concessionária até minha casa dava 32 km, né? E aí eu passei num posto próximo da concessionária e coloquei uns 15 só pra vir aqui pra casa. E aí esperei ela entrar na reserva pra completar o tanque dela. E quando entrou na reserva eu completei o tanque. E aí já rodei, como eu mostrei aqui, 519,4 km desde que eu completei o tanque. E ela ainda não está na reserva. Então isso mostra que é uma moto econômica. Um detalhe interessante nela aqui, ó, é que ela tem um sisteminha que, tá vendo? A primeira tá engatada, né? Então aqui, ó, girei a chave, normal, beleza. E ela tem um sisteminha aqui de segurança. Você não consegue dar partida nela se ela não estiver em neutro. Ó, eu vou apertar, pressionar aqui, ó. Ela simplesmente não liga. A moto não liga, por ela estar engatada. Agora se eu voltar ela aqui pro neutro, ó. Vou voltar ela pro neutro ali. Olha lá, acendeu o Nzinho do neutro. Agora se eu der na partida, ligou a moto.
um sisteminha legal, né? Que evita aí, às vezes você esquece, né, de deixar a moto no neutro, deixa em primeira e vai voltar na moto, acha que deixou no neutro e dá a partida, ela dá um pulo pra frente, você acaba caindo, derrubando a moto, algo assim. No caso da Suzuki, ela tem um sisteminha na embreagem, né? Se você não tiver com a embreagem pressionada, a moto não liga, no caso da Suzuki, né? Mas no caso aqui da Yamaha, ela fez algo parecido, né? Então, tá aqui no neutro, engatou a primeira, a moto simplesmente não liga, não dá partida. Pode apertar à vontade que não liga. E aí, volta pro neutro. Beleza. A moto tá ligada. Ela acende o farol junto, é normal dessas motos mais novas, né? Mas tá aí. Achei legal esse sisteminha de segurança aí da Factor. Falando um pouquinho agora da questão do conforto dela. Assim, pra mim, nesses 9 dias que eu estou com ela, eu trabalho com ela, né? Trabalho fazendo entregas, trabalho como motoboy. Então eu passo muito tempo sentado na moto ali, pilotando. E aí pra mim, de primeiro momento, eu não achei ela uma moto tão confortável. Ela me gerou muita dor nas costas, aqui na coluna, na parte de baixo aqui das costas, um pouco de dor entre os ombros ali. Não sei se é questão de costume, né? Da posição de pilotagem dela ser diferente da posição de pilotagem da Suzuki S. Eu achei o banco dela um pouco duro, talvez um pouco fino. Acho que se ele tivesse um pouquinho mais de espuma na parte do piloto, seria melhor. Mas como eu disse, fazendo sempre um comparativo com a minha Suzuki S, né? Como eu disse, essa é a minha segunda moto. E o máximo que eu fiz foi andar numa CG Titan 125/98 de um primo meu, há mais de um ano atrás. Andei uns 3, 4 dias com a moto dele e até que eu devolvi a moto para ele lá, na ocasião, né? Mas então, né, voltando ao assunto aqui da questão do conforto, não que ela seja uma moto de suspensão ruim, que ela seja uma moto seca e tudo mais, mas é que pra mim, de primeiro momento, ela não foi tão confortável quanto eu imaginei que fosse, que seria no caso. A minha Suzuki S eu acho muito mais confortável do que ela, muito mais macia. Quando eu vim lá da concessionária, vindo pela BR, daí para entrar aqui em Araucária, tem uma parte ali próxima à refinaria da Petrobras que a rua é muito ruim, porque é caminhão passando 24 horas ali, então o asfalto ali é uma porcaria, tudo remendado, muito ruim. E aí eu vindo lá da concessionária na segunda-feira da semana passada, que foi quando eu peguei ela, eu quis passar naquela rua ruim justamente para ver a suspensão, e eu não achei tão confortável. A minha Suzuki S eu senti um pouco menos as irregularidades do solo, mas como eu disse, não que essa moto seja uma moto ruim, uma moto de suspensão ruim, uma moto de banco ruim, é que pra mim, na minha opinião, como eu tô acostumado com a Suzuki S, eu achei ela mais desconfortável. Mas também pode ser, como eu disse, a questão do costume, né? Fazem apenas 9 dias que eu tô com a moto, e a Suzuki S é praticamente 2 anos que eu tô com ela, rodando todo dia. E aí, de primeiro momento, né, o que eu tenho para compartilhar com vocês é isso. Espero que vocês gostem. Se você tem também uma Factor, comenta aí, né, também um pouco sobre a sua moto, o que você achou, de repente alguma coisa que eu não falei que você acha que eu poderia ter falado. Fala aí o que você acha a respeito dessa questão do conforto dela, do banco, suspensão, como eu citei aqui. Se você tiver alguma dica para deixar pro pessoal, para mim, vai ser sempre muito bem-vindo. Beleza, pessoal? Então esse primeiro vídeo foi para isso, mostrar um pouquinho da moto, falar um pouquinho a respeito, falar um pouquinho a respeito do que eu achei, né, de primeiro momento, aí, depois desses 580 km rodados, esses 9 dias com a moto. E na sequência eu vou fazendo mais alguns vídeos aí, falando um pouco mais, mostrando um pouco mais ela, fazer vídeos sobre consumo, sobre as revisões programadas da concessionária, e assim por diante. A gente vai conversando, a gente vai aí se falando através dos vídeos. Só para finalizar aqui, o preço à vista dela na concessionária aqui em Curitiba estava R$14.990. Vamos arredondar aí R$15.000 à vista. Eu não comprei à vista, comprei ela financiada, mas também vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos aí. Então, de primeiro momento é isso. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.